Campos vetoriais nada mais são do que simplesmente funções vetoriais de várias variáveis. A diferença é mais uma indicação de que eu estou tratando de vetores e não de pontos. Então, a minha função tem um certo sentido, um sentido que a gente chama de um sentido geométrico, tá? Bom, vamos definir aqui rapidamente. Então, denominamos de campo vetorial a uma função vetorial de várias variáveis, então é a mesma coisa, só que a gente vai indicar aqui por um f com uma setinha em cima, embora isso seja também uma função vetorial de várias variáveis, então se ficar sem a setinha também funciona ou está correto da mesma forma, tá? É apenas uma indicação. E a ideia é que eu associo para cada ponto do seu domínio um vetor correspondente a esse ponto, denominado então de f de x, associado a esse ponto. Tá? Então, o campo vetorial é uma função com sentido geométrico, é um vetor aplicado a cada um dos pontos do domínio da f. Em particular, essa ideia de campo vetorial ela é muito útil, por exemplo, para um escoamento de fluido, né? Então, imagina que você tem, dentro de um certo domínio, você tem um ponto, né? Você tem um ponto correspondente, vou desenhar aqui um ponto, e em cima desse ponto eu tenho um vetor. Então, está associado com um ponto do meu domínio um vetor. Então, ele vai descrever neste ponto o que um fluido tem de direção e sentido e a intensidade da velocidade naquela direção, tá? Então, um campo vetorial, de certa forma, ele representa muito bem um escoamento de fluidos, por isso que tem muita aplicação nessa área. Um exemplo, claro, mas campo vetorial não são apenas escoamentos de fluidos, ele tem toda uma teoria relacionada. Existem muitas funções para definir campos vetoriais. Então, um exemplo aqui é se eu considerar uma função de várias variáveis a valores reais, tá? Se eu tomar o gradiente dessa função para todos os pontos do meu domínio, isso corresponde a um campo vetorial, né? Porque o gradiente de uma função no ponto x, y, z, x1 até xn, né? N variáveis, nada mais é do que as derivadas parciais de f em relação a x1 até xn na forma de um vetor. Então, isso aqui me define uma função, né? O meu campo vetorial, na verdade, o meu vetor gradiente, na verdade, é uma função definida do Rn no Rn. Então, ele é um campo, uma função de várias variáveis e é um campo vetorial. E lembra que o vetor gradiente é um vetor que indica a direção de maior crescimento dentro daquele ponto, né? Bom, uma outra definição que a gente tem é a seguinte: se eu tenho campos vetoriais que são necessariamente formados pelos gradientes de uma função, será que todo campo vetorial pode ser escrito assim? Bom, a resposta é não, né? Se eu tiver um campo, por exemplo, um campo vetorial do Rn em um Rm com m diferente de n, é claro que não vai ser um vetor gradiente, né? Agora, e se eu tiver um Rn a um Rn, será que isso vai ser um vetor gradiente de alguma função? A resposta também é não, tá? Existem casos que são e casos que não são. Quando ele é o vetor gradiente de uma certa função de várias variáveis, eu digo que ele é um campo vetorial conservativo, tá? E nesse caso, essa função que dá origem ao campo vetorial é chamada de função potencial de f. Novamente, isso vai remeter, essas definições todas, né, remetem a coisas que acontecem quando se estuda escoamento de fluidos. Bom,
Dado que eu tenho um campo vetorial, por exemplo, imagine que eu tenho um campo vetorial do R2 no R2 formado pelos vetor constante 1, 1. Isso significa que em todos os pontos do meu domínio eu tenho o vetor 1, 1. É claro que eu não consigo colocar os vetores em cada um dos pontos do meu domínio, são infinitos, né? Mas eu posso, de certa forma, colocar ele aqui numa região ou numa grade igualmente espaçadas para compreender o que acontece com esse campo. Então, esse campo, ele mostra para nós, ou essa figura mostra, que o campo são vetores constantes iguais a 1, né? Então, qualquer ponto que eu pego, os vetores são todos iguais e de tamanho, tamanho idêntico, direção e sentido idênticos, tá? Porque ele é constante. Um outro exemplo aqui é essa função, né? X mais y, x menos y. Então você observa o seguinte, quando você está próximo do 0, 0, esse valor está próximo do 0, 0, vetor nulo. Por isso essa proximidade do 0, 0 aqui diminui o módulo do meu vetor. Quando eu me afasto do meu vetor, o módulo aumenta, né? Agora, a direção, observe aqui, ó, x crescente, esses dois valores crescem. Então, cresce o valor de x e cresce o valor do y. O x cresce mais. Por isso que quando eu estou fazendo aqui, eu tenho uma indicação justamente desses caras correspondente a isso. O meu y aqui, ó, quando o y cresce e x cresce, que é essa direção aqui, tá? Você vê que essa componente tende a zerar, por isso os meus vetores aqui são paralelos ao eixo do x, ok? Quando eu vou para y negativo, essa componente aqui tende a zerar e essa aqui a dobrar o valor, por isso que os meus vetores aqui têm a direção mais paralelas ao eixo do y, né? E assim sucessivamente a gente faz a análise para os demais, né? Se eu tenho aqui x negativo e y positivo, isso aqui zera, e isso aqui vai para menos negativo, por isso as setas aqui estão para baixo, e a mesma coisa aqui para esse lado. Então isso indica, de certa forma, o comportamento desse meu campo, o que acontece em cada um dos pontos do meu domínio de acordo com a minha função, o meu campo vetorial. Um exemplo agora um pouco mais interessante ainda é, eu peguei uma função de duas variáveis a valores reais e achei o campo gradiente, né? O campo correspondente à função gradiente, que é 2x, 2y. Então, quando você desenha aqui o campo vetorial, você observa que próximo do 0, 0 ele diminui de tamanho, mas conforme você vai afastando aqui, se você pegar x e y positivo, as componentes x e y crescem. Então, nessa direção, ele está com o vetor indicando 45 graus. Conforme você pega menos y, ele diminui para cá, ou mais y, ele vai mais paralelo. Mas, basicamente, o que a gente tem são vetores apontando sempre na direção saindo aqui do 0, 0. A mesma coisa aqui, né? Ó, para baixo, ok? Agora, o y é negativo, então, conforme o y vai diminuindo cada vez mais, as minhas setas vão tendendo aqui para essa direção, aqui para baixo. Da mesma forma aqui e da mesma forma aqui. Então, isso está dizendo para nós que esse ponto aqui provavelmente é um ponto de mínimo, né, local, já que a função aqui ela tende a crescer, ó, ela está aumentando o tamanho do meu vetor, né, ó. Então, ela está subindo aqui, está indo nessa direção e tem uma tendência, então, a crescimento. Tá? Um outro exemplo um pouco mais complicado, explorando essa ideia de mínimos e máximos, né, locais. Então, eu tenho a função seno x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se você plota aqui essa região do campo vetorial gradiente, então, meu gradiente dessa função, ele mostra para nós o seguinte, olha só, próximo do 0, 0, eu tenho aqui os valores se anulando, né, muito pequenos, ele cresce nessa direção,
E aqui se anula de novo, ó. Cresce e aí volta a ser 0, 0. Em volta aqui dele eu tenho valores crescendo nesse sentido, tá? Portanto, esse cara aqui deve ser um ponto de mínimo local, já que ele cresce nessa direção apenas. Agora, esses pontos que estão aqui nessa região circular formam um ponto de máximo local, já que cresce nesse sentido e cresce nesse sentido. Agora, aqui você tem de novo ó, uma região circular também que está se anulando. Então, essa é uma indicação para mim que isso aqui ó, cresce para cá e cresce para cá. Então, isso deve ser uma região de mínimo local correspondente a essa função. Tá? Se vocês se lembrarem um gráfico dessa função, vocês lembram que ela tem justamente isso, né? Ela tem aqui picos, né? Regiões onde eu tenho máximos e mínimos se alternando por causa aqui da minha função sen. Bom, nos campos vetoriais são definidas várias valores que novamente eles surgiram de vários estudos aí na área da física, né? Mas que depois se mostraram serem valores importantes da forma do ponto de vista de cálculo vetorial. Né? O primeiro deles aqui é o chamado rotacional. Então, o rotacional ele é indicado apenas para campos vetoriais do R3 no R3. Portanto, a gente vai tomar aqui e considerar uma função, um campo vetorial de 3 variáveis, com as funções P, Q e R representando cada uma das componentes para simplificar a nossa notação. E o rotacional desse campo F vai ser simplesmente a expressão dada por a derivada do R em relação a Y menos a derivada do Q em relação a Z. A derivada do P em relação a Z menos a derivada do R em relação a X. A derivada do Q em relação a X menos a derivada do P em relação a Y. Bom, de onde veio esse negócio, né? Aonde surgiu a ideia de pegar isso aqui? Esse não foi um resultado que a pessoa pensou em montar essa forma para obter um resultado. A pessoa estava estudando um conceito de rotação do fluido num determinado ponto e verificou que esse tipo de expressão permitia detectar uma rotação, né, dentro do meu fluido. E aí essa expressão foi utilizada para definir o elemento rotacional de um campo vetorial. Tá? Essa notação seria horrível de se lembrar, né? Mas ela tem um truquezinho que é um abuso muito grande de notação, né? Ou seja, você vai utilizar uma ideia de fazer um produto vetorial de 2 vetores. O segundo vetor até é razoável, porque é formado pelas funções P, Q e R, nada mais é que o vetor da função f. Agora, o primeiro vetor é o vetor formado apenas pelas derivadas parciais de nenhuma função, né? Ou simplesmente é a derivada parcial em relação a x de algo, né? Que não existe aqui. E a ideia é que quando você faz o produto vetorial e quando você multiplica essa função ou essa derivada parcial por uma função, então ela corresponde à derivada parcial da função em relação a x. Por isso que é um abuso de notação, porque isso aqui não faz, teoricamente, muito sentido do ponto de vista matemático, mas isso aqui faz. Quando você faz esse tipo de coisa, observe aqui, ó, vou calcular a primeira componente do vetor associada ao i. Então, por desenvolvimento de cofator, né, eu quero justamente essa componente que está multiplicada pelo i, ela vai ser o sinal igual, né, porque é posição 1 dá 2, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, vezes o determinante desse cara. O determinante desse cara vai ser a derivada de r em relação a y menos a derivada de q em relação a z, que é exatamente esse termo que eu tenho aqui, ó, tá? Esse termo que eu tenho aqui. Primeiro determinante, ok? Quando eu vou para o segundo componente, o componente j,
Agora é linha 1, coluna 2, então o sinal é negativo, tá? E fazendo o determinante desse pedaço, dessa coluna, com um pedaço dessa coluna. Então, a derivada de x em relação a r menos a derivada de p em relação a z, que é exatamente o que eu tenho aqui, né? Com sinal trocado, por isso que fica dp dz menos dr dx. E, finalmente, o componente k, aqui vai estar linha 1, coluna 3, então dá menos 1 elevado a 4, dá positivo, vezes o determinante correspondente a este. Então, eu tenho dq dx menos dp dy. Então, eu tenho aqui dq dx menos dp dy. Ok? Então, você vê que esse abuso de notação resulta exatamente na expressão do rotacional. Por isso que a gente indica muitas vezes que é o operador que gera o vetor gradiente, produto vetorial com a minha função f. Claro, sempre restrito ao R3, tá? O rotacional só é aplicado ao R3. Aqui a observação do que eu já falei, né? A ideia de rotacional de um campo vetorial é indicar a rotação infinitesimal de um campo vetorial naquele ponto. Aqui a gente tem um exemplo de um campo vetorial, y menos x é 0. Calcular o rotacional desse cara é calcular, então, usando aí o abuso de notação, né? Da derivada em relação a x, y e z, de y menos x e 0. Então, calculando aqui o i, eu vou ter exatamente a derivada desse aqui em relação a 0, menos a derivada de 0, dá 0, né? Em relação a y. A derivada de x em relação a z também dá 0, então dá 0 menos 0, por isso deu 0 aqui. Do j vai dar menos a derivada de 0 em relação a x dá 0, menos a derivada de y em relação a 0 dá 0. Então, dá 0 também. Finalmente, o k dá a derivada de menos x em relação a x, que é menos 1, menos a derivada de y em relação a y, que é 1. Então, vai dar menos 1, dá menos 2. E esse é o rotacional dessa função. Quando você olha o campo vetorial f correspondente, você observa que esse campo aqui, ó, olha como as setinhas dos vetores se comportam, né? Dá a impressão justamente de ser uma coisa circular, ou seja, de ser uma rotação aqui ao redor do 0, 0, tá? Então, ele mede exatamente isso. Observe que o rotacional aqui independeu do x e do y. Então, o rotacional é o mesmo, uma indicação de rotação, em todo o domínio dessa função. Um resultado interessante é o seguinte teorema, que diz que se eu tenho uma função do R3 nos reais, que é de classe C2, ou seja, as derivadas parciais de ordem 2 existem e são contínuas, então o rotacional do campo vetorial gradiente correspondente à função f é o vetor nulo, tá? Para todos os pontos do meu domínio. Para mostrar isso, vamos calcular aqui o rotacional do campo gradiente. Então, você observa que nós temos aqui na segunda linha o operador gradiente, né? Como nós fizemos a indicação, e aqui o gradiente da função f correspondente. Então, quando eu vou calcular o rotacional, então, fazendo aqui, eliminando essa coluna, essa linha, eu tenho um determinante correspondente a essa operação. Então, no caso, o produto disso por isso vai dar a derivada de ordem 2 de f em relação a z e depois a y, menos a derivada parcial de ordem 2 de f em relação a y e depois a z. Quando eu faço o j, bom, que é uma posição ímpar, então vai dar sinal negativo, né? Vai dar trocado. É o determinante excluindo esta coluna e esta linha. Então, eu tenho aqui menos a derivada segunda de f em relação a x e a z, z e depois a x, né? Nessa ordem. Depois, mais a derivada segunda de f em relação a x e depois a z. E, finalmente, o k, né? A terceira componente,
nós excluímos a terceira linha e a primeira coluna, a posição aqui é par, então dá positivo. Então a derivada segunda de f em relação a y e depois a x, menos a derivada segunda de f de x e depois em relação a y. Ora, mas isso aqui são as derivadas parciais de ordem 2 de f em relação a y e a z em ordem trocada. Aqui é a mesma coisa, de x e z em relação a f em relação a x e z em ordem trocada. E aqui também x e y, de f em relação a x e y em ordem trocada. Como elas são de classe C2, f é de classe C2, essas derivadas de ordem 2 são contínuas. Então, pelo teorema de Clairaut, isso aqui, isto é igual a isto é igual a isto é igual a isso. Então, isso dá 0, 0, 0, dá o vetor nulo. Portanto, se ela for uma função de classe C2, o rotacional do campo gradiente vai ser sempre o vetor nulo. Se eu tiver, então, um campo vetorial conservativo, ou seja, ele é um campo gradiente de alguma função, e esse campo conservativo é de classe C1, ou seja, as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas, então as derivadas parciais da f, da função potencial dele, é de classe C2, portanto o rotacional dele vai ser 0. Então, se ele é um campo vetorial conservativo, vai ser 0. Um campo vetorial que tem um rotacional igual a 0, ele é dito ser irrotacional, ou seja, não tem rotação, tá? E esse colorário, então, está dizendo que todos os campos conservativos são irrotacionais. Isso é uma forma da gente identificar os campos que são conservativos ou não, né? Por exemplo, esse campo vetorial que a gente usou ali atrás, é dado por y menos x e 0. A gente viu que o rotacional dele é 0, 0, menos 2. Que é diferente do vetor 0, 0, 0. Ou seja, ele não é um campo conservativo. Porque se ele fosse conservativo, teria que ser igual a 0, 0. Observe que isso aqui é um enunciado do tipo se então, né? Ou seja, se for diferente de 0, não é conservativo. Mas se for igual a 0, pode ser ou pode não ser conservativo. Um segundo item que é muito usado em campos vetoriais, que também veio da mecânica dos fluidos, é o chamado divergente, né? E o divergente de um campo vetorial, e aqui a gente não está mais restrito apenas ao R3, tá? É um campo vetorial do Rn no Rn, então a observação aqui é que o número de variáveis precisa ser igual ao número de componentes do elemento associado, ou seja, é uma transformação do espaço nele mesmo, tá? Que tenha derivadas parciais nesse conjunto A. Então a gente vai denominar de divergente de f no ponto A e vai indicar por div de f no ponto A como sendo a soma das derivadas parciais de cada componente com relação à variável de mesmo índice. f1 com x1, f2 com x2 e assim por diante, tá? Sendo que a minha função f as componentes dela é de f1 até fn. Novamente, fazendo aqui um abuso de notação, há uma forma muito simples de indicar o divergente de um campo vetorial, que é o operador gradiente fazendo o produto interno com a função f. Então, ele é indicado dessa forma, o operador gradiente, produto interno com a minha função f. Porque quando eu faço isso, né, novamente com aquele abuso de notação, o produto deste cara por esse dá a derivada de f1 em relação a x1, e assim sucessivamente. Também é muito comum vocês encontrarem na literatura simplesmente o operador gradiente, produto interno com o campo vetorial, para indicar divergente do campo vetorial. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado, porque o gradiente sem o ponto é o gradiente de uma função. E isso é diferente de você fazer o gradiente de um campo vetorial. Tá? Observe que eu não pus aqui a indicação de campo vetorial, porque aqui é função, tá? Mas você pode usar essa notação sem problema, só não esqueça o ponto do produto interno, né?
Um exemplo aqui, vamos pegar a função y menos x0 que nós tínhamos ali atrás, o gradiente, o divergente desse campo vetorial é a derivada dessa em relação a x, que é 0, a derivada dessa em relação a y, que é 0, a derivada dessa em relação a z, que é 0, a soma toda dá 0, portanto o divergente dessa função é 0. Se eu tenho uma função g, x, y, z, w de 4 variáveis, levando em x ao quadrado y vezes w, z vezes x e x, y, z. Eu posso tomar o divergente da g, que vai ser a derivada dessa em relação a x, dá 2xy, mais a derivada dessa em relação a y, que vai dar w, mais a derivada dessa em relação a z, que vai dar x, e a derivada dessa em relação a w, que vai dar 0. Então, essa função aqui corresponde ao divergente aplicado no ponto x, y, z, w. Um teorema semelhante ao que a gente viu lá diz o seguinte: se eu pegar o divergente do rotacional, lembrando que o rotacional de uma função é uma efona, né? De novo aqui, um erro de digitação, tá? Eu tenho um campo vetorial do R3 do R3, então eu posso fazer o rotacional dele, vai ser um campo no R3 do R3, e eu posso pegar o divergente dele, né? E ele diz então que se ela for de classe C2, também o divergente do rotacional do campo é 0. Né? Como é uma função do R3 no R3, vamos tomar aqui as componentes P, Q e R. O rotacional é dado por essa expressão aqui, que você pode obter daquele nosso truque com o determinante, né? E quando eu calculo o divergente do rotacional, eu vou derivar esse cara em relação a x. Então, aparece a derivada segunda de r em relação a x e a y, menos a derivada segunda de q em relação a x e a z, mais a derivada dessa em relação a y, a derivada segunda de p em relação a y e a z, menos a derivada segunda de r em relação a y e a x, mais a derivada de segunda de q em relação a x e a z, menos a derivada segunda de p em relação a z e a y. Ora, mas como ela é de classe C2, né? Na verdade aqui é suficiente que seja... não, ela tem que ser de classe C2 porque cada P, Q e R é de classe C2, tá? Então P, Q e R são funções de classe C2. Como elas são funções de classe C2, então a ordem que eu faço a derivação não importa. Então este cara aqui vai simplificar com este, vai zerar, né? Novamente, esse cara aqui vai simplificar com este. E aí sobrou apenas esses dois que também se anulam. Portanto, dá zero, valor zero pelo teorema de Clairaut. Vamos pegar um exemplo. Então, eu tenho aqui uma função qualquer. Eu quero calcular o divergente do gradiente de f. É claro que eu estou admitindo aqui que a minha f admite derivadas parciais de ordem 2, tá? Ou de classe C2. Bom, tomando o divergente do gradiente, então vai ser equivalente a aplicar o operador gradiente, produto interno com o próprio gradiente, tá? Que é o operador gradiente, aqui é o gradiente. Lembrando que o operador gradiente vai justamente fazer a derivada de cada uma com relação à sua componente. Então, vai ser a derivada segunda de f em relação a x1, 2, mais assim por diante, até a derivada segunda de f em relação a xn, 2. Então, observe que são sempre as derivadas, a soma de todas as derivadas segundas de x1, x2, xn. Essa expressão é muito comum aparecer em muitas equações diferenciais parciais, né? Por isso ela recebe um nome especial, ela é chamada de Laplaciano da função f, tá? E ela é indicada por o símbolo do vetor gradiente ao quadrado, tá? Justamente fazendo uma analogia de que isso aqui é o operador gradiente, produto interno com o operador gradiente de f. Então, como se fosse aqui um operador ao quadrado, entre aspas aí, né? Porque é um abuso de notação. Mas é uma simbologia que indica, na verdade, este resultado ou esta expressão que
quando aplicado na f, obtém a soma das derivadas de ordem 2 com relação a cada uma das variáveis, sem considerar as derivadas mistas. O operador o símbolo do operador gradiente ao quadrado, né, o operador disso, que pode ser simplesmente escrito dessa forma, novamente com abuso de notação, né? Se eu aplicar um f nele, é como se eu pegasse a derivada segunda de cada uma das f's, é chamado de operador de Laplace, tá? O operador de Laplace também pode ser aplicado a campos vetoriais, né? Aí basta você aplicar o operador para cada um dos seus componentes, que isso é válido.